Existe sangue grosso ou isso é um mito? Você já se cortou, já foi colher sangue para fazer algum exame e pareceu que seu sangue está meio grosso? Será que precisa tomar alguma coisa para afinar o sangue? Será que tem algum alimento que é útil para ralear o sangue e evitar trombose, má circulação? Será que esse sangue grosso vai talhar? Vai formar coágulos sanguíneos e vão entupir as suas veias? Será que sangue grosso está relacionado a risco aumentado de trombose, de AVC, infarto? O que fazer para ralear o sangue? Tem algum remédio caseiro, natural, que a gente pode usar para combater esse problema? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, se inscreve no canal, clica no sininho para manter as notificações ativadas e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e já clica no gostei. Assim você impulsiona o nosso trabalho e nos ajuda a alcançar mais pessoas com informação de qualidade e salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários, então se você já tem alguma pergunta, já deixa aqui embaixo nos comentários a sua dificuldade. O nosso time selecionou a seguinte dúvida para a gente falar hoje, para ser o tema desse vídeo. Existe sangue grosso ou é mito? A minha vascular falou que não. E aí, qual a verdade por trás desse assunto? A expressão sangue grosso é bastante usada no linguajar popular, mas do ponto de vista médico, esse termo não representa nenhuma condição médica específica. Quando a gente fala que uma pessoa tem sangue grosso, não significa que ela tem tal doença. Na realidade, essa expressão ela pode estar relacionada a várias condições médicas que afetam a viscosidade do nosso sangue. Doenças que alteram a coagulação sanguínea, mas na verdade sangue grosso não é atribuído a nenhuma doença de forma específica se a gente for falar da prática médica. Quando uma pessoa fala sobre sangue grosso, elas podem estar muitas vezes, sem saber, se referindo a uma condição conhecida como hipercoagulabilidade, que é um nome difícil para a tendência aumentada do nosso sangue a formar coágulos, que pode ser causado por diversas outras patologias. Alguns dessas doenças, dessas patologias podem ser genéticas, como por exemplo as trombofilias, mutações que alteram a propriedade do sangue, enquanto algumas patologias também podem ser condições adquiridas, como por exemplo algumas condições, um câncer, uma doença autoimune, ou até mesmo os medicamentos, alguns remédios que interferem com o nosso sangue também podem causar essa sensação ou esse sangue grosso. E essa condição sangue grosso, ela aumenta significativamente complicações trombóticas, como trombose venosa profunda, embolia, AVC e infarto. Mas quando que a gente deve se preocupar e quando a gente deve intervir? A primeira coisa que você tem que lembrar é que o estilo de vida tem um papel significativo na saúde do nosso sistema circulatório. Fatores como o que você se alimenta, a sua dieta, o tanto que você se hidrata, a quantidade de exercício físico que você faz, o consumo de álcool ou o ato de fumar pode influenciar diretamente na viscosidade do seu sangue e interferir na formação de coágulos. Por exemplo, uma dieta rica em gorduras, em colesterol, excesso de açúcar, de sal, podem aumentar o risco de aterosclerose, que por sua vez aumenta o risco de AVC e de infarto. Curiosamente, pessoal, o nosso sangue ele pode se tornar mais propenso também à coagulação em determinado momento do dia. Alguns estudos mostraram para nós que o risco de eventos trombóticos, como o infarto, como o AVC, ele pode ser maior pela manhã. E isso pode estar relacionado a variações circadianas dos nossos hormônios, como por exemplo nos níveis de cortisol, de adrenalina, que também podem afetar a coagulação do sangue. A desidratação também parece ter um impacto significativo na viscosidade do sangue. Em algumas situações, por exemplo, a desidratação severa, o sangue visivelmente fica mais viscoso, aumentando o risco de trombose. Então a água também é um santo remédio para o sangue. E isso é especialmente importante em locais de climas quentes, durante exercícios físicos intensos, onde a desidratação é bem frequente e também torna crucial para o sangue circular bem você manter
uma hidratação adequada. Outra condição que pode ser associada ao sangue grosso é a policitemia. A policitemia é caracterizada pelo aumento do número de células do sangue, especialmente dos glóbulos vermelhos. A policitemia ela acontece como uma condição natural, uma policitemia primária ou policitemia vera, que acontece, por exemplo, em pessoas que ficam em grandes altitudes. Ou ela pode ser secundária a doenças do sangue, como doenças mieloproliferativas, linfomas e leucemias, que são condições, digamos, não saudáveis. Pessoas, por exemplo, que fumam muito têm policitemia. Então, por exemplo, pessoas na Bolívia, que naturalmente é 4.000 metros, muitas dessas pessoas têm a policitemia por causa do ar rarefeito. E o aumento da quantidade de células do sangue pode elevar a viscosidade do sangue, podendo levar a sintomas, como, por exemplo, hipertensão, dores de cabeça e riscos também para eventos trombóticos. E se você está aí pensando assim, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu descubro se eu tenho esse problema? Existem alguns exames médicos que podem trazer informações de como está a viscosidade do seu sangue, se você tem risco para alguma dessas doenças, alguma coisa nesse sentido. E o conceito popular de sangue grosso a gente começa a investigar pelo hemograma completo. É um dos exames mais básicos e amplamente usados para o start, para o início da investigação. Ele vai medir os componentes do seu sangue como os glóbulos vermelhos, como os glóbulos brancos, as plaquetas. Quando nós precisamos também, a gente pode solicitar testes de coagulação, como por exemplo o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativada. Esses testes, pessoal, eles mostram para nós a capacidade do seu sangue para formar coágulos. Coagulação é a capacidade do sangue de ficar numa viscosidade adequada. Se ele fica muito ralo, nós temos chance de sangramento. Se ele fica muito grosso, chance de formar coágulos. O dímero D é outro teste muito conhecido. É um teste usado para diagnosticar a presença de coágulos, já que uma trombose eleva o dímero D. Níveis elevados, eles podem indicar uma trombose, mas eles também podem alterar em outras situações. Então não é um exame específico, já que infecção urinária, gravidez, doenças autoimunes, câncer, até mesmo o infarto aumenta o dímero. E outros exames indiretos, como ferritina, saturação da transferrina, embora não sejam testes diretos da viscosidade do sangue, eles podem ser usados para mostrar o seu organismo se ele está inflamado. Altos níveis de ferro podem estar associados também a um maior problema de doenças cardiovasculares e de coagulação. Mas falando então sobre esse termo sangue grosso, embora ele tecnicamente não significa nenhuma doença específica, ele pode estar indiretamente relacionado a várias condições médicas que necessitam de atenção e, em alguns casos, até mesmo tratamentos apropriados. É muito importante a gente buscar o profissional para fazer o diagnóstico e não começar a tomar remédios para afinar o sangue, como AS, como aspirina. O principal é a gente conscientizar que muitos dos fatores de risco são modificáveis, como dieta, alimentação e hidratação, e ficar alerta aos sinais e sintomas que podem estar relacionados, como perna inchada, dolorida, vermelha e quente. Mas se existe sangue grosso ou não, ou se isso é um mito, de fato o sangue ele pode ter algumas propriedades alteradas e ter uma propensão maior a formar coágulos sanguíneos em algumas pessoas. Se você quer aprender como se cuidar, se proteger para não ter problemas circulatórios, tem diversos vídeos aí no canal para te ajudar nessa tarefa, mas se esse de hoje você achou interessante, te ajudou, foi até melhor do que uma consulta médica que você já pagou por aí, não foi bem atendido, eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais. Nós ajudamos pessoas com feridas por má circulação, que são feridas de difícil cicatrização, pessoas aguardando em filas para cirurgias de veias entupidas. Independente do valor que você puder contribuir, aqui embaixo vai ter um botão chamado Valeu Demais, ou na descrição do vídeo tem a nossa chave Pix. Eu te garanto que a sua contribuição vai salvar muitas vidas contra a má circulação e a trombose. Na descrição desse vídeo também tem um link para você conhecer o SOS Má Circulação e Trombose, que é o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação. Mas antes de sair, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever e de deixar um comentário para mim. Quero saber aí se o seu sangue está grosso. Coloca para mim nos comentários se você tem o sangue grosso, se quando você se corta parece que está estranho, se você vai tirar sangue
para fazer exame, o sangue coagula. Conta para mim a sua experiência com relação a esse tema. Eu quero saber o que está passando aí do outro lado da telinha para eu trazer um conteúdo cada vez mais relevante para você. Então deixa um comentário para mim aqui embaixo e nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer tipo de doença da circulação. E que a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela a gente não trabalha para conseguir o nosso sustento, a gente não consegue passear, curtir a vida com as pessoas que a gente ama. Então se cuide, se proteja, se previna, e para isso que a gente está aqui para te ajudar nessa tarefa. Espero no próximo vídeo. Até lá!